Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Hoje iniciando uma programação especial em comemoração aos 59 anos do IBILCE, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto. Na próxima sexta-feira, o Instituto completa 59 anos de início das atividades aqui na cidade. Tem uma longa história prestada à educação e ao próprio desenvolvimento sociocultural de São José do Rio Preto. Nós vamos continuar essa conversa iniciada na sexta-feira com a professora Tercília, que é a diretora do IBILCE, hoje com a professora Maria Dalva Silva Pagotto, atual secretária-geral da universidade e também ex-diretora do IBILCE. Agradecendo a presença da professora Dalva, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a sequência do Opinião Cidade. Até já. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. O SEMAI trabalha diariamente para a Gabi ter água de qualidade hoje, mas já estamos de olho no futuro. Começou a ampliação da estação de tratamento, uma mega obra que vai aumentar em 65% o volume de água em Rio Preto, garantindo o abastecimento para a nossa cidade e o seu progresso. SEMAI é água boa na sua torneira agora. É saúde e desenvolvimento para os filhos da Gabi e as futuras gerações. Aqui tem crescimento planejado. Aqui tem SEMAI. Agora sim, estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Nós vamos falar um pouco hoje, mais uma vez, aliás, uma programação especial durante toda esta semana, sobre os 59 anos do IBILCE, a serem completados na próxima sexta-feira. Nós já entrevistamos na sexta-feira passada a professora Maria Tercília, diretora do Instituto, e hoje está nos visitando aqui no Opinião Cidade a professora Maria Dalva Silva Pagotto, atual secretária-geral da universidade e ex-diretora do IBILCE de São José do Rio Preto. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Que bacana poder reverenciar, poder comemorar uma data tão importante quanto essa, né?
59 anos de uma universidade que resultou primeiro de um esforço da própria comunidade, né? A própria comunidade, o município de São José do Rio Preto, os vereadores, as tais forças vivas se juntaram e tentaram formar uma universidade municipal que acabou se resultando no IBILSE há 40 anos já como integrante da Unesp. Há muito que se comemorar nessa data. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E é sempre um prazer poder vir falar aqui do IBILSE e da Unesp como um todo. Não é? O IBILSE tem uma história muito linda, você resumiu muitíssimo bem há pouco, não é? E de fato foi criado pela força mesmo da cidade. Né? A cidade se juntou, se reuniu para que isso acontecesse. E passado algum tempo, acabou sendo estadualizado no governo no governo Jânio Quadros. E foi uma ação também da própria comunidade, assim, já alunos, professores, na busca mesmo de que essa instituição, que já existia como FAF, se plantasse de vez na cidade. Né? E foi até por um projeto de lei do Dr. Aloysio Nunes Ferreira, pai, e ele ficou muito feliz quando nós recuperamos isso na ocasião que eu fui diretora, para poder homenageá-lo, que ele falava, nunca me homenagearam por isso. Né? Houve outras forças também da cidade, mas essencial que fosse apresentado um projeto, e foi exatamente o dele. E depois foi vetado pelo governador, e ele buscou forças também dentro da Assembleia para derrubar o veto, e enfim foi estadualizado como FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Uma das muitas faculdades interiorizadas. Não é? Nós temos aí um conjunto muito grande, depois quase todas reunidas numa universidade que veio a ser a Unesp, né, que neste ano, em janeiro, no dia 30 de janeiro, completou 40 anos. Nós estamos também no ano de comemoração dos 40 anos da universidade. Os antigos institutos isolados que existiam no estado de São Paulo foram agrupados, se não me engano, pelo governador Paulo Egídio Martins, nos anos 70, né? Paulo Egídio Martins, em 1976. 76. Isso. Ele agrupou, esses institutos, eles estavam reunidos numa coordenadoria de ensino superior, e, de uma certa forma, entendeu-se muito descentralizado, necessitando mesmo de uma gestão. E aí formou-se o que veio a ser a Unesp, com muito êxito, mas também com perdas, com sofrimento, claro, né? Com vitórias, um conjunto de coisas muito misturadas. Né? Por exemplo, aqui na FAF, né, que depois veio a ser o IBILSE, que é o nosso IBILSE hoje, daqui nós perdemos um curso importantíssimo, nós perdemos o curso de pedagogia. O curso de pedagogia era referência, tinha professores extremamente importantes, muitos já tinham sido caçados, demitidos por ocasião do golpe militar, mas haviam plantado aqui uma semente, uma floresta, e essas árvores já estavam crescendo. Né? E infelizmente o curso foi fechado. Alguns docentes se demitiram. Isso já na época da repressão, professor, lá atrás? Na época da repressão, muitos foram caçados, né? Sim, muitos professores foram. Depois o curso continuou, a pedagogia continuou. Quando se criou a Unesp, em 1976, extinguiu-se o curso de pedagogia. Acabaram com o curso, porque a Unesp foi criada numa concepção que se falava criar centros de excelência. Entendeu-se, né, pelos proponentes da época, que centro de excelência em educação haveria de ser Marília e Araraquara, onde permaneceram os cursos de pedagogia. Também acabaram com o curso de pedagogia de Prudente, com o curso de pedagogia de Rio Claro, que eram também institutos isolados. E os docentes da Unesp que pretendessem permanecer em cursos de formação de educadores teriam que ir ou para Marília ou para Araraquara. E alguns foram, né, se distribuíram. Outros não, suas famílias bem plantadas já em Rio Preto, já bem estabilizadas, acabaram se demitindo, que foi uma pena. Né? E mais recentemente é que essas unidades de Prudente, de Rio Claro e, por último, de Rio Preto, o IBILSE, criaram novamente cursos de pedagogia, né? Que permaneceram aqui da área de educação naquele período de 76 até a criação do curso de pedagogia, apenas os professores que trabalhavam com as licenciaturas, porque mantiveram-se licenciatura em letras, licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em matemática.
cursos para formar professores. Então, obrigatório e necessariamente haveria de ter professores dessa área. Perdemos um tempo nesse intervalo, mas recuperamos o curso de pedagogia. Recuperamos, saímos correndo, né, assim, não com tanta velocidade, porque depois precisou praticamente renovar-se o departamento de educação, né, novos docentes e tal, para pegar isso e levar adiante. E aí eu atribuo isso muito à professora Silvana Lopes, do Departamento de Educação, que encabeçou esse trabalho no departamento, mas com uma equipe muito grande. Ela nunca quis dizer e não deixava sequer constar no processo que ela presidia essa comissão. Mas, sem dúvida, ela foi a propulsora disso aí. Na época eu era já diretora e aí levei junto com o curso de pedagogia também os cursos de física e química, as graduações, porque nós já tínhamos pós-graduação em física, mas não tínhamos graduação, né? E a gente não tinha um curso de graduação em química. Então, aproveitando, e ainda a Unesp, ela é cheia de regras, né, para se propor um curso. Tem que haver um número, na época, depois isso ficou muito mais maleável, mas tinha que já haver um número, um percentual de docentes para poder criar um curso. Então, tinha que se aproveitar as forças vivas acadêmicas já do Instituto para poder criar novos cursos. Aí nós conseguimos criar os 3, foi na minha gestão. Tenho muito orgulho disso, de ter contribuído, de ter colaborado pela criação desses 3 cursos. Que atrás deles, né, junto, no rastro deles, no melhor sentido, né, nós temos as pós-graduações. Exato. A física já tinha uma pós-graduação, de ter uma graduação. Que é uma referência, falando de BIUST, sem dúvida. Depois a química, com mestrado e doutorado, e a educação, que teve aprovado no início, para começar agora, já no segundo semestre, a pós-graduação em educação. Isso que eu ia perguntar agora, a senhora sempre se dedicou à área de educação, ao departamento de educação do IBIUST. Temos uma novidade esse ano, né? Essa belíssima novidade. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre ela, professor? Quando é que ele entra em funcionamento? Ela já no segundo semestre começa a funcionar. Eu tenho acompanhado os colegas do departamento que cuidam, né, do curso, e é um corpo docente que tem... para se fazer um curso de pós-graduação é uma coisa absolutamente complexa, né? Já tinha sido apresentada uma outra proposta para a CAPES, que é a instância federal que autoriza o funcionamento desses cursos. Também com o corpo docente espetacular, porque o Departamento de Educação, com a criação do curso de pedagogia, foi contratando, né, para poder dar um bom estofo a esse curso. Então, tem um corpo docente extremamente qualificado e fez um primeiro projeto. A CAPES aprovou o projeto até a penúltima instância, na última não. Por quê? Porque a Unesp tem já outros cursos de educação com aquele mesmo viés do que estava sendo proposto. Eu acho que faltou à CAPES a sensibilidade de entender que a Unesp é uma universidade multicampus. Está em 24 cidades. Cobre o estado de São Paulo praticamente inteiro. Nunca é demais ter uma pós-graduação em educação. Com peculiaridades regionais imensas. Exatamente, né? Com particularidades. Foi feito um estudo muito bem feito pelo Departamento de Educação do alcance do curso, o interesse e tal. A CAPES não aprovou. Precisaram refazer. Aí o departamento pegou e reformulou, olhando para uma outra coisa. Né, também de educação, com o corpo docente, com o mesmo corpo docente do departamento, mudando algumas coisas, e aí sim foi aprovado. Né, em conjunto também, que é o que a CAPES hoje valoriza muito, com docentes de Jabuticabal e de Ilha Solteira, que também tem cursos de formação de professores. Eles não têm pedagogia, mas têm outras licenciaturas, e essas forças foram juntadas e o IBIUST começa como sede desse curso. Então, uma vitória imensa para os colegas do Departamento de Educação, para todos nós, né? Me sinto também vitoriosa com isso, junto com todos os colegas, junto com o IBIUST, porque isso começou quando começamos a reestruturar o Departamento de Educação. Né? O departamento foi sendo reestruturado passo a passo, degrau a degrau, com contratações, a criação do curso, a luta por contratar docentes, porque não é simples e não é fácil que a Unesp contrate todos os docentes que, vamos dizer, que a comunidade acadêmica demanda.
né? O recurso é restrito. Existem limitações financeiras. Não há Exatamente. dúvida, O recurso é restrito, ele é daquele tamanho. Se você vai aplicar aqui, você vai tirar dali. O cobertor não dá para esticar. Não estica. Infelizmente, não. Tem uma luta da USP, Unicamp e Unesp para que haja um diferencial nos recursos que vêm para as 3 universidades, né? Que as 3 universidades recebem juntas 9,57% do que é arrecadado de ICMS do Estado. Já descontados uma coisa de habitação e tal. Bom, esse recurso, ele, percentualmente, ele não se expande. Né? Há muitos anos é isso. Conseguiram uma ocasião colocar na lei, assim, no mínimo, na lei orçamentária do ano. Mas o mínimo sempre é o de sempre. Vira mínimo. É aquilo. Né? Fica mínimo mesmo, nunca cresce. Desses 9,57, a Unesp tem 2,34. E é com aquilo que ela tem que se organizar e se financiar. E a Unesp, e as 3 universidades têm uma questão que não é simples também de resolver, que é o corpo de docentes e funcionários aposentados. A universidade continua arcando com o salário dos aposentados. Né? Aqueles que contribuíram tantos anos, que trabalharam tantos anos, se aposentaram. Porque quando se fez a legislação no governo Quércia, que foi em 89, se bem me lembro. Foi um avanço, não há dúvida, mas é passível de melhoramento. Sempre de melhorar, né? Porque quando se fez, não se avaliou isso. É claro que se avaliou, né? Mas vamos dizer, não deram outra solução de momento para que os aposentados fossem para uma outra folha, que o Estado assumisse. Né? Então ficou dentro da universidade. Né? Então, hoje nós temos um corpo docente na ativa e um corpo docente de aposentados. Né? Que os colegas aposentados, eu me lembro muito da Beth Cabaleiro, que já faleceu uma vez, falar, Maria Dalva, agora eu sou inativa. É isso que eu chamo agora, né? Não gostando da denominação. Né? Mas a gente tem uma folha de ativos e uma, né, que se junta a uma folha de inativos. Então, o recurso da universidade é daquele tamanho. Né? Se contrata mais professor, não faz menos, tem menos de recursos para custeio. E agora, nós estamos desde o ano passado, e também neste ano, né, passando pelos problemas que o país vem passando. Crise econômica é crise econômica que vai afetar o ICMS paulista. Né? Exatamente. Então vai diminuir a arrecadação. Já diminuiu ano passado, houve uma contenção orçamentária e financeira, e este ano já também houve. Então, reduz-se o orçamento da universidade, a universidade já refaz os seus cálculos em cima desse novo orçamento. Né? É claro que tem cortes, né? Acaba tendo, não tem como não ter. Né? Alguns colegas, alguns funcionários ou colegas alunos, né, questionam, né, isso, mas basta a gente olhar o que acontece no país. Né? A retração e, como você bem disse, o ICMS encolhe e o recurso que vem para a universidade diminui também, para as 3, USP, Unicamp e Unesp. São 2 problemas que correm em paralelo. Né? Primeiro, essa questão das aposentadorias, dos muito legitimamente professores que têm o direito de receber e têm que receber, mas mais ou menos o que acontece na Previdência brasileira, quer dizer, vai crescendo a demanda de necessidades, etc., e acaba o cobertor aí não comportando mais. Né? E a questão econômica, sim, que essa é palpável, muito evidente nesse momento agora. Tomara que ela se recupere rapidamente, mas a gente sabe que nem sempre se recupera tão rapidamente assim. Né, exatamente. E a Unesp ainda também tomou uma decisão, 2 anos atrás, de fazer uma inclusão social de alunos de escolas públicas. Né? De ter 50% de alunos de escolas públicas. As cotas, né? Aliás, a única das 3 universidades públicas paulistas que adotou o sistema de cotas. Adotou isso mesmo, Então, 50% de alunos de escolas públicas e dos 50%, 35 PPI, são pretos, pardos e indígenas. Né? E a Unesp vem fazendo isso. Isso acaba produzindo uma outra coisa, que é o quê? Mais alunos com necessidades de assistência estudantil. De alojamento, de material, enfim, uma série de coisas. De tudo. Né?
Então, a gente acompanha, eu acompanho isso junto lá, olhando, conversando às vezes com o coordenador da Coordenadoria de Permanência Estudantil, o professor Mário Sérgio, e que faz um trabalho belíssimo, e agora acabando de arrumar todos os dados, porque ele até vai apresentar no próximo Conselho Universitário, que vai ser dia 25 desse mês, né, o comportamento desse programa de permanência estudantil nesses 2 anos, né, e olhando o que nos espera, a perspectiva, que a universidade tem que se organizar para isso. Foi uma opção que a universidade fez. Isso ela fez essa opção, o Conselho Universitário da Universidade fez essa opção, né? E assim nós estamos levando. Professor, aliás, uma opção muito justa, porque de nada adiantaria a gente estar recebendo, estimulando esses alunos a entrarem na universidade sem que depois eles tivessem condições de se manter. Porque, por exemplo, Rio Preto, nós estamos falando de muitos alunos de fora de São José do Rio Preto, que viajam, que moram aqui, que vivem aqui, né? Então, isso custa dinheiro, não há dúvida. Exatamente. E há famílias que não conseguem arcar. Eu me lembro, quando eu era diretora do IBIUS, os anos que eu coordenei ou dirigi a formatura dos alunos, eu fazia uma relação de onde eram os alunos, né, que estavam se graduando naquele ano. Nunca deu menos de 90 as cidades de onde eles vinham. 93, 94, 92, sabe? E eu amava fazer aquilo, e depois eu falava no discurso. Os alunos de tal cidade, eles adoravam também, se levantavam, as famílias abanavam as mãos, sabe? Então, quer dizer, só aqui nós tínhamos alunos de quase uma centena de cidades. Isso deve ter permanecido ou até expandido, não é? Mas, dada a possibilidade que a Unesp oferece, né, de os alunos das escolas públicas participarem do vestibular, porque tem um programa especial da Unesp. Com chances efetivas. Exatamente, com chances efetivas, de concorrerem numa lista especial, mas é claro que com notas de corte também, né? O desempenho, e depois de oferecer moradia estudantil, bolsas e tal. Agora, tem regra para tudo, né? Preciso que tenha. Claro. Né? A moradia tem um número limitado de... Sempre vai haver limitações. Sempre tem, porque o dinheiro não é infinito, ele é finito, né? A Unesp, este ano, tem no seu orçamento 14 milhões para executar para permanência estudantil. É muito menos do que a Unicamp e a USP têm, né? E a Unesp, aos poucos, vai fazendo isso crescer, mas não é pouco. Né? Olhando o todo da Unesp, 14 milhões para a permanência de alunos com essas necessidades. Sem dúvida. Tá? Professora, hoje a senhora trabalha então diretamente com a universidade, né? Trabalha na universidade. Trabalho na administração da universidade, na reitoria. Na reitoria mesmo, quer dizer, nem todos os dias da semana a senhora está aqui em São José do Rio Preto, ao contrário. Está nos fazendo a gentileza de estar aqui hoje para participar desse programa. Exatamente. Eu teria ido para São Paulo. Né? Eu teria ido hoje no fim da manhã, né? Até fiz uma troca de passagens para vir hoje, com o maior prazer e maior orgulho aqui, falar um pouco da universidade e do IBIUS nesse programa. Eu trabalho na reitoria da Unesp já acompanhando o terceiro reitor, é o 12º ano que eu trabalho lá. Eu vou todas as segundas-feiras e volto quinta ou sexta, às vezes passo o fim de semana lá, para descansar um pouco. Mas as viagens também, elas vão se tornando cansativas, né? O vai e vem e tudo. Eu fui primeiro com o professor Macari, que foi o primeiro reitor que me levou para lá. Eu havia sido diretora aqui, havia tido um entendimento dele como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, e ele era muito firme, muito duro, né? E nos demos bem ali, sabe? Ele me dava uns pitos, eu atendi o que ele pedia, porque ele tinha razão mesmo, estava reorganizando a pós-graduação do ponto de vista de administração e de ampliação na universidade, tanto que a universidade ganhou muito qualitativamente, quantitativamente em pós-graduação nesses últimos 12 anos, né? Aí ele foi reitor por 4 anos, depois foi professor Herman, que aí me pediu para ficar, e já contando com a minha experiência desses 4 anos anteriores, eu fiquei os 4 anos, o professor Herman saiu para ser secretário, mas o professor Durigan continuou. Depois o professor Durigan
foi candidato a reitor, e aí eu já tinha combinado com ele que não ficaria, porque 8 anos já eram suficientes, tanto para a universidade como para mim. Mas acabou que ele precisou que eu ficasse, e eu acabei atendendo com disposição, porque eu tenho uma boa disposição para o trabalho. Né? O que me cansa é mais fisicamente o vai e vem, né? Mas é um trabalho que eu faço com muito prazer, gosto muito, aprendi bastante. E eu tenho a impressão, professora, que a senhora atua também quase como uma espécie de embaixadora dos interesses aqui do IBILSE lá, em relação à universidade, etc. Eu gostaria que a senhora me comentasse com a gente como são hoje essas relações entre a universidade e o Instituto. Isso. Até diria de todos os institutos, porque a Secretaria-Geral, é interessante a função dela. Né? O secretário-geral faz parte do gabinete do reitor, então são os pró-reitores, secretário-geral e algumas assessorias. Né? E eu acho que é bastante importante o trabalho do secretário-geral, embora eu diga o seguinte, que a Secretaria-Geral ela é uma instância submersa da universidade, né? Mas que faz muito. É na Secretaria-Geral que chegam todos os processos que vão passar nos órgãos colegiados da universidade, que são os órgãos onde se tomam as decisões. Fora dali, pouquíssimas decisões são tomadas. Né? O mais importante, o mais elevado, é o Conselho Universitário, pois tem 2 conselhos. Um que é um conselho acadêmico, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e um que é um conselho administrativo, que é o CAD. Ligado a esse conselho acadêmico, tem 4 câmaras de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Então, a universidade é muito bem organizada assim. Todos os processos que vão passar nessas câmaras e conselhos passam pela Secretaria-Geral. Todos os diplomas, processos de diplomas, entram na Secretaria-Geral. Toda a parte de publicação que a reitoria faz passa pela Secretaria-Geral. E toda a parte de organização da legislação da universidade e também da legislação federal e estadual de educação superior estão na Secretaria-Geral. Ou seja, a Secretaria-Geral tem uma importância bastante importante para a universidade. Né? E ali entram por ano 22 mil processos, 23 mil processos. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Com as unidades, conforme você disse, né? A Secretaria-Geral ela faz muito essa ponte com as unidades, nessas coisas que eu relatei há pouco para você. E também as pró-reitorias, aí as unidades se relacionam com as pró-reitorias que têm interesse. E aqui com o IBILSE, eu me vejo assim um pouco nessa função mesmo, né? Os colegas às vezes precisam de uma coisa especial, ou o que é um processo especialmente isso ou aquilo, eu atendo com o maior prazer. É embaixadora mesmo. Da mesma forma que eu atendo também das outras unidades. Né? A gente acaba assim, fazendo uma grande teia de conhecimentos e tendo muitas amizades. Eu fiz essa pergunta porque eu imaginei como não deve ser fácil para uma rio-pretense da Gema, como a senhora, né? A senhora é nascida mesmo em Rio Eu sou nascida aqui em Mendonça, mas vim para cá eu tinha 5 anos. Isso. Ficar distante aqui do nosso calor e do nosso R, né? Eu costumo dizer isso, que é o nosso calor e do nosso R. É verdade. Né? E com essa mobilidade que a gente tem aqui em Rio Preto, né? E depois ficar em São Paulo, eu nunca me vi ou pensei que eu haveria de morar em São Paulo, mas eu falo, eu moro em Rio Preto, a minha residência é aqui, eu tenho também, eu falo um ponto de apoio, que eu falo é quase uma república, né? que eu moro em São Paulo, se um dos meus familiares precisa, fica lá comigo e tal, que eu até gosto muito, mas de fato fico praticamente sozinha lá, né, durante a semana. É o ônus, isso faz parte do ônus desse trabalho, mas é um trabalho que eu faço com muita satisfação. Professora, queria agradecer muito a sua presença, sobretudo pela oportunidade de revê-la depois de tanto tempo. A professora Dalva, a gente já conhece há muito tempo, já faz mais de 5 anos, né, professora? Mais ou menos. Faz, né? E é muito bacana poder conversar um pouco sobre a velha Rio Preto, que a gente conhece há tanto tempo. Foi uma delícia também. Foi sempre muito bom. Foi muito bom nosso papo anterior aqui, a velha Rio Preto, as nossas residências próximas, o conhecimento que nossos pais tinham, né? Foi uma delícia. Você é muito mais novo que eu, né, Reizinho? Nem tanto, professora. Mas é um tanto. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Parabenizá-la também por esse aniversário do IBILSE, 59 anos, Isso. da Unesp, 40 anos. São datas a serem comemoradas realmente. Que bom que seja assim. Gostaria que a senhora dirigisse à comunidade do IBILSE de maneira geral aqui em Rio Preto uma mensagem final aí,
de aniversário mesmo para todo mundo, e agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Nós estaremos todos reunidos no IBILSE na sexta-feira, no dia 8, para uma comemoração que começa às 8h30. Vamos ter o lançamento de um livro, vamos ter alguns depoimentos, e vai ser uma festa linda. Da mesma forma que já iniciamos as comemorações dos 40 anos da universidade em todas as unidades da Unesp. Agora, dia 8 é o dia do IBILSE, é o dia dele. Nós estamos festejando isso com muito prazer. Agora, imagina as dificuldades todas que vocês passaram nesse período. Nós estamos falando de quase 50 anos atrás. Exatamente. O início do IBILSE. As dificuldades, o tamanho da cidade era outra coisa, tudo muito diferente. Muito diferente. Muito bacana essa história. Uma história a ser contada realmente, a ser reverenciada. Ela é muito linda. Eu falo que eu sou IBILSE, FAF IBILSE. Eu falo há 400 anos, porque uma vez, quer dizer... Rapidamente, mas uma vez eu vi uma história que começava assim: a professora perguntava para o menino, você é paulista? Ele falava, sou paulista há 400 anos. E aí se espantaram, e ele dizia que era porque a família dele era 400 anos paulista. E eu sou do IBILSE desde que se formou a FAF. Minha mãe era diretora do Cardeal Leme e recebia os primeiros professores do IBILSE da área de educação com suas alunas para estagiar no Cardeal Leme. Então, me lembro muitíssimo bem do professor Rodolfo Aze, com as suas alunas, estagiando no Cardeal Leme e aplicando o teste ABC nas crianças. Se alguém, por algum motivo, não se lembrar aí da professora Maria Luísa Silva, né? Isso, Oliveira Silva. Mãe da professora Dalva, que também tem uma história toda voltada para a educação em São José do Rio Preto. Bacana, felizmente. Professor. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Amanhã vai estar conosco aqui o professor Johnny Rizieri Olivieri, membro do Conselho do Parque Tecnológico e ex-diretor do IBILSE também de São José do Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.